reforço do Flamengo chegar. Vamos falar sobre isso, tem informação. E o Botafogo, hein? E o Chora Fogo, hein? Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. A maior vergonha da história de um clube brasileiro no Mundial de Clubes. Foi isso. Foi isso que o Botafogo conseguiu. É tempo de ir, Pachuca. Aí já estão falando que, na realidade, não é Pachuca, é Machuca, porque machucou o Botafogo. Tomaram de 3, rapaz. Não vira a cor da bola, tomaram de 3. O primeiro clube brasileiro / sul-americano que sequer chegou na semifinal do torneio. Vocês têm noção do negócio dele? Ah, Pedrão, mas antes já começava na semifinal. Aí o problema não é meu. Vocês demoraram 1750 anos para ganhar a Libertadores. Aí o problema é dele, meu compadre. 3, é tempo de ir, Pachuca. Rapaz, o Pachuca é o 16º colocado no campeonato mexicano. E tem louco varrido por aí, dizendo que esse time do Botafogo aí, que só corre, só tem parte física, só corre, é melhor que o Flamengo de 2019. O Flamengo de 2019, se não me falha a memória, foi o único time que começou perdendo na semifinal e conseguiu a virada e foi para a final e fez um jogo muito digno diante da equipe do Liverpool, do melhor Liverpool de todos os tempos. Do melhor Liverpool de todos os tempos. Não tem como, rapaz, comparar o Flamengo de 2019 com esse Botafogo aí, rapaz. Eu vou te contar uma história. Lista de interesse. FIFA abre lista de interesse por ingressos do Super Mundial de Clubes para 2025. Ao acessar o site da FIFA, os torcedores podem manifestar o desejo de adquirir ingressos e receber um aviso quando as vendas estiverem prestes a começar. Então não começou a venda ainda. Tem lá uma lista de interesse que você entra aí, quando abrir a venda, você tem que correr e comprar o ingresso, que certamente não vai ser barato. Aliás, nada vai ser barato, né? Até porque tem que tirar visto para quem não tem visto, tem que ir para os Estados Unidos, tem que comprar passagem, tem que comer lá. Se o Flamengo chegar até a final, quem sabe, vai que, né? Vai ter que pagar hospedagem durante um mês, mais ou menos. Então, tem toda essa situação, naturalmente, que o Flamengo vai ter que tratar, beleza? O jornalista Vene Casagrande traz através da sua conta no Twitter, nos primeiros contatos, a atual gestão do Flamengo não se mostrou muito favorável para começar o processo de transição com a chapa vencedora da eleição. Estão querendo adiar para depois do dia 18, data da posse oficial do Flamengo. Não há nenhuma regra que obrigue a fazer o processo de transição desde já, mas a chapa vencedora gostaria de acelerar o processo para ganhar tempo. Perde o clube, é claro, mas não é ilegal. O que acontece, gente? Para facilitar a vida do Flamengo, a chapa perdedora, como bons perdedores, deviam, olha, tudo bem que a posse é só no dia 18, é daqui a uma semana, na quarta-feira que vem no dia 18, daqui a 7 dias, mas vamos antecipar aqui até para o Flamengo sair ganhando, para poder tocar as outras situações, a situação do José Boto, a situação de reforços que não deve investir pesado, mas certamente jogadores devem vir para o Flamengo, a situação do menino do cara do Palmeiras aí, para facilitar. Mas parece que o seu Landim, né, e sua trupe, eles não estão facilitando isso. Eles não estão facilitando, não. O oficial é só dia 18, então nós vamos fazer o processo de transição só no dia 18. Tudo bem, é direito deles, mas podia, facilitar, né? Podia dar uma moral e facilitar isso aí. Perdeu, tem que aceitar e muda logo, quanto mais rápido possível, para que o Flamengo toque o seu barco, né? Jorginho de Arrascaeta intensifica tratamento nas férias com foco na pré-temporada
do Flamengo. O uruguaio, mesmo durante as férias, segue com o tratamento no joelho, visando estar totalmente recuperado para o dia 8 de janeiro, que é quando o Flamengo se apresenta ao CT Ninho do Urubu. O uruguaio passou por uma artroscopia no local e é aguardado pelo Flamengo na pré-temporada 2025, que inclusive deve viajar para o Mundial de para pré-temporada nos Estados Unidos e depois para o Super Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Vale mencionar que o camisa 14 vinha jogando com dores no joelho e aguardou até o fim da Copa do Brasil para ser operado. Desse modo, após o primeiro jogo da final contra o Atlético Mineiro, o uruguaio revelou estar atuando no sacrifício para ajudar o time, beleza? Xerife, Flamengo não perdeu nenhum jogo na temporada em que Léo Ortiz esteve como zagueiro titular do Flamengo. Léo Ortiz atuou em 17 oportunidades como zagueiro titular do Flamengo. Dentre essas, foram 7 com o técnico Tite, enquanto 10 aconteceram sob o comando de Felipe Luiz. Nesse ínterim, o mais querido somou 12 vitórias e 5 empates. Além disso, no recorte, a defesa rubro-negra sofreu apenas 10 gols, ou seja, uma média de 0,59 gols por jogo que o Flamengo sofreu com o Léo Ortiz como titular da zaga do Flamengo. E a teimosia do Tite de não deixar o Léo Ortiz lá como titular era um negócio assim realmente impressionante, né? Fazendo uma média assim muito grande ali com o Fabrício Bruno. Não sei se ele estava com medo de perder o elenco, porque o Fabrício Bruno também não vinha mal, mas o Léo Ortiz é muito mais zagueiro, com todo respeito ao Fabrício Bruno, e não colocava, e relutava, e via que não tinha como deixar no banco, botava o cara de volante, sendo que o cara não é volante, não se sente confortável jogando de volante, o cara é zagueiro. Foi um dos grandes erros, para mim, da gestão do técnico Tite sobre o Flamengo. Nota aos fornecedores do Clube de Regatas do Flamengo. A nova gestão eleita para o Clube de Regatas do Flamengo nos próximos 3 anos, composta por Luiz Eduardo Batista, o BAP e Flávio Willerman, será empossada no próximo dia 18. Estamos aguardando o início do processo de transição, por isso recomendamos fortemente aos fornecedores atuais e potenciais novos fornecedores do clube que evitem a assinatura de novos contratos ou a realização de alterações/renovações contratuais até o início da nova gestão no dia 1º de janeiro de 2025. É importante destacar que contratos celebrados nesse intervalo poderão ser revistos caso sejam considerados prejudiciais aos interesses do clube serão invalidados. Contamos com a compreensão e o apoio de todos para garantir uma transição responsável e alinhada às boas práticas de governança. Viu, galera? A transição ainda não começou, mas a nova gestão já emitiu essa nota dizendo, dá uma segurada aí, não manda aí as coisas que vocês estão mandando não, porque pode ser que a gente recuse e vocês vão sair no prejuízo porque o Flamengo não vai arcar com isso. É esse o recado que a nova gestão do Flamengo passa. Bastidores. E aí, da rejeição a Dunche e a debandada. Entenda como Landim perdeu a eleição no Flamengo. Traz a Emanuele Ribeiro, Letícia Marques e Thiago Lima. Mesmo com 13 títulos nos últimos 6 anos, candidato da situação sofreu uma derrota expressiva. Veja o contexto da disputa política que levou a vitória ao oposicionista Luiz Eduardo Batista, o BAP, galera. Aí, pessoal, é uma visão aqui do GE. Candidato de Landim, Rodrigo Dunche, recebeu 565 votos a menos que o vencedor, o oposicionista Luiz Eduardo Batista, o BAP, que vai presidir o Flamengo até o fim de 2027. A movimentação política no clube nos últimos 2 anos ajuda a explicar esse cenário. A oposição acredita que faltou diálogo a Landim, o que fez com que muitos aliados mudassem de lado e formassem outros grupos. E eu reparei muito isso lá. Eu vi muita gente que era do Landim e mudou para o lado do BAP. Tá? Concorrente na eleição, BAP e Maurício Gomes de Matos integravam a gestão de Landim no início do mandato.
Como presidente do Conselho de Administração, BAP seguia ativo na política e preparou sua base de aliados ao longo dos últimos anos para se tornar um candidato com aval ou não de Landim. O empresário pediu apoio ao presidente, inclusive alega que havia um acordo para que ele fosse escolhido como sucessor da chapa da situação. Landim demorou para revelar o candidato que receberia o seu apoio. Internamente, havia dúvida se o atual presidente lançaria BAP ou Dunche como nome da situação. O cenário se arrastou por meses, causando insatisfação e apreensão nos bastidores. Em junho de 2024, em jantar com seus apoiadores, Landim anunciou Dunche como escolhido. A decisão gerou uma intensa divisão política no clube. Em conversa com o GE, alguns pares políticos de Landim revelam que o presidente foi alertado da articulação política ao seu redor, mas acreditou que reverteria a questão. A partir de então, começou uma debandada de vice-presidentes, a maioria em apoio a BAP, que se lançaria candidato logo depois. Cerca de 9 dirigentes saíram da gestão de Landim, entre eles nomes considerados fortes como Rodrigo Tostes, que era o vice-presidente de Finanças, o Marcelo Conte, vice-presidente de Gabinete, o Arthur Rocha, vice-presidente de Patrimônio. Além deles, também deixaram a gestão Maurício Gomes de Matos, vice-presidente de Embaixadas e Consulados, e Paulo César Pereira, vice-presidente de Secretaria, Adalberto Ribeiro, VP de Relações Externas, Ricardo Campelo, VP de Responsabilidade Social, Luiz Fernando Fadigas, VP de Patrimônio Histórico, e Alexandre Pinto, VP do TI. Uma fonte disse: se o BAP fosse o candidato do Landim, não teria nem eleição. Ninguém ia bater de frente. Ia ganhar, assim, com uma diferença muito grande. O nome de Rodrigo Dunche apresentou alto índice de rejeição entre os sócios do Flamengo durante o período eleitoral, que foi confirmado pelas urnas. Havia lembrança de que seu pai, Antônio Augusto Dunche de Abranches, foi o presidente responsável pela venda de Zico à Udinese em 1983. Mas a narrativa que ganhou força nos corredores da Gávea fazia referência a um passado mais recente, com a debandada de nomes fortes da chapa azul, originou, que entrou no clube no final de 2018, dirigentes e sócios de diversas correntes passaram a associar Dunche à velha política rubro-negra, aquela que endividou o clube e passou anos sem resultados expressivos no futebol. Dunche já havia sido presidente do Conselho Deliberativo na gestão do Bandeira e VP por 3 meses na gestão de Edmundo Santos Silva. Dos principais nomes da chapa original azul, somente o próprio Landim apoiava Dunche. Os outros figurões daquele grupo de 12 anos atrás dividiram-se entre as chapas de BAP e Maurício Gomes de Matos. A atuação de Dunche na negociação com as famílias das vítimas do incêndio do Urubu também despertou intensas críticas de sócios nos últimos meses. Para aliviar a rejeição identificada dentro do clube ao candidato da situação, Rodolfo Landim se tornou o centro da estratégia de comunicação da chapa. Ainda em setembro, Dunche anunciou que, em caso de vitória, o seu atual presidente seria CEO do clube. No entanto, a imagem do Landim também estava desgastada. As multas gastas com técnicos demitidos, somando 50 milhões, tornaram-se símbolo do que a oposição chamava de amadorismo do departamento de futebol, termo que irritou o vice da pasta, Marcos Braz, em entrevista no dia da eleição, ele saindo ali das cabines da urna. Além disso, os resultados ruins dos últimos 2 anos em campo contribuíram para a avaliação do presidente piorasse, o que foi agravado pelas conquistas de Libertadores de Fluminense e Botafogo, após quase 10 anos que o Flamengo reinou no futebol carioca. Nem o título da Copa do Brasil, conquistado no dia 10 de novembro, aliviou a pressão. Ao longo da campanha, pesquisas também indicavam forte rejeição à BAP, principalmente, segundo o GE, pelo visto de ser visto como arrogante. Porém, o empresário conseguiu chamar para si o discurso de profissionalização, especialmente no futebol, e ganhou nomes importantes como Rodrigo Tostes, Cláudio Prakovnik, Flávio Wileman, que é o vice da sua chapa. Considerado uma espécie de mentor intelectual do grupo, BAP fez sua campanha em torno da dicotomia profissionais versus amadores,
deu resultado nas urnas que receberam a maior votação entre todas as eleições do Flamengo no século XXI, superando a votação de 2018. A mobilização desta eleição foi muito intensa, muita gente se deslocou ao clube para votar, gente que não está acostumada a ir lá, e foi lá com o objetivo de não eleger o BAP, mas derrotar Landim, e o Dunche complementou a frase. Tá aí alguns dos bastidores das eleições do Clube de Regatas do Flamengo, inclusive Ricardo Lomba já inscreveu sua chapa para concorrer à presidência do Conselho Deliberativo do Flamengo, que vai pôr frente a frente, provavelmente, Rodolfo Landim e Ricardo Lomba, beleza? Vamos seguindo aqui, pessoal. O BAP vai promover uma reformulação completa no Departamento de Saúde, incluindo a demissão provável de Márcio Tanuri, segundo Renato Maurício Prado, do site UOL Sport. Então, portanto, depois de muito tempo, Márcio Tanuri deve deixar o Flamengo. Fisioterapeuta Fred Manhães pediu demissão do Palmeiras após 5 anos. Será que é a volta dele ao Flamengo? Vamos ver, Fred Manhães, que era do Flamengo, inclusive no início da gestão de Luiz Rodolfo Landim. Com um contrato até o final do ano com o Flamengo e seu futuro ainda indefinido, Davi Luiz entrou no radar do Corinthians para a temporada 2025, segundo Pablo Rafael Rua. Veremos. João Paulo confirma a proposta do Flamengo e avalia o futuro. Em conversas com o canal Flazoeiro, João Paulo Sampaio admitiu ter recebido uma proposta do Flamengo para comandar a coordenação geral das categorias de base. Ele fala: o BAP me fez a proposta e eu estou analisando. Ele que é o grande mentor por trás das categorias de base do Palmeiras. O BAP já se reuniu 2 vezes com o João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base do Palmeiras. Ele acredita que a amizade entre João Paulo e José Boto pode ser um fator decisivo para trazer o dirigente ao Flamengo. Inclusive, Boto já telefonou para João Paulo assim que chegar no Brasil, apresentará o projeto pessoalmente. Apesar disso, Leila Pereira não pretende abrir mão de João Paulo, reforçando sua influência no Palmeiras. Pessoas próximas a João Paulo também destacam que BAP é visto como alguém altamente inteligente, bem preparado e com grande potencial de fazer um grande trabalho como presidente do Flamengo, tá? E o Mauro traz também informação que o Flamengo não vai investir muito alto em contratações, vai investir, mas em contratações pontuais. E você trazer um cara bom na base já ajuda nisso, porque em vez de você ficar contratando um monte de jogador, você pesca lá da base, você puxa lá da base, né? Faz sentido essa situação. Bahia desiste de contratar Matheus Cunha. Não deve ir mais para o Grupo City. Flamengo está contratando, segundo Fábio Sormani, Sandra Rossi, chefe do departamento médico do River Plate. A profissional é altamente valorizada e considerada peça fundamental nos títulos do clube argentino. Sandra deve substituir Márcio Tanuri, que ocupou o cargo durante a administração de Rodolfo Landim. O Flamengo é um dos melhores, né? Provavelmente aí de cada clube. Beleza? Al Rayyan espera receber cerca de 16 milhões de euros, 100 milhões de reais para vender Roger Guedes. O atacante de 28 anos, segundo a ESPN, tem um salário em torno dos 4 milhões de reais por mês, mas toparia reduzir a pedida por um contrato longo com bônus por metas para retornar ao Brasil. José Boto tem acordo com Luiz Eduardo Batista, o BAP, novo presidente do Flamengo, e deve ser anunciado como o mais novo diretor técnico do Mengão, e já definiu a sua data de saída da Croácia, lá do Osijek, né? No dia 21 de dezembro, tá? Que deve estar chegando aí o José Boto. Marcos Braz, vice-presidente de futebol, nas redes sociais, declara: vou deixar um recadinho para alguns que querem extrapolar o período eleitoral. O que pegar para Diogo Lemos, pegará para todos nós. O que quer dizer o Marcos Braz isso aí? O que pegar para o Diogo Lemos vai pegar para todos nós. Queria saber, né? Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações brunegras.